Nós falamos na aula passada que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, mas em ordem lógica. No Velho Testamento, o primeiro livro a ser escrito provavelmente seja Jó, mas está lá na categoria que nós temos lá de livros poéticos. No Novo Testamento foi Gálatas, no ano 48, 49, Gálatas, mas na nossa Bíblia está Mateus. Então os 4 evangelhos narram a história de Jesus. Depois temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja. Depois nós temos as epístolas paulinas, depois as epístolas gerais e depois o Apocalipse. Capítulo 12, leitura de forma alternada. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todos, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você pode dizer amém pela palavra? Tome o seu lugar, por favor, senhoras e senhores. Hoje, para brilhantar o nosso culto, nós temos aqui os irmãos do Centro de Reintegração Deus Proverá. Faça-se com a sua mão. Deus abençoe vocês. Está ali o nosso amigo. E também os irmãos obreiros do setor número 1. Os irmãos do setor 1, faça assim. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos do setor 1. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós já estamos nos organizando para recebermos a nossa 117ª AGO. Então nós já temos muitos irmãos trabalhando nos bastidores, e estes irmãos não puderam estar aqui conosco, mas nós precisamos organizarmos tudo para nós recebermos nossos obreiros. Os irmãos terem uma ideia, a nossa convenção, ela é uma convenção regional, aqui da nossa região, do Distrito Federal e em torno. Mas nós estamos com igrejas representadas em mais de 20 estados da federação. Estamos também em vários outros continentes. Então, nós temos muitos obreiros. No domingo, eu apliquei uma prova online para os irmãos de Igarapé-Mirim, no Pará. Uma cidade que fica a 120 quilômetros de Belém. E o seu presidente, pastor Josias, vai estar conosco aqui na AGO, juntamente com a sua esposa. Então, nós estamos aplicando prova para muitos irmãos agora de forma online. Depois que inventaram esse negócio de internet, facilita muito a vida dos irmãos. Meus queridos irmãos, o que está embaraçando a tua vida? Tem alguma coisa embaraçando a tua vida? Outra pergunta: embaraço é pecado? Pastor, embaraço é pecado? Porque o texto diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé, do capítulo 11, e os irmãos do século I, do cristianismo primitivo. Alguém sabe falar o que é cristianismo primitivo? Eu já ensinei isso aqui. Cristianismo primitivo. São os primeiros cristãos, irmãos. Os que formalizaram a nossa doutrina, a doutrina apostólica, depois os concílios, alguns deles.
Então, o escritor diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas do capítulo 11. Deixemos todo o embaraço, essa frase aqui, embaraço. No panfletinho que você recebeu, nós colocamos aí um conceito de embaraço. Qualquer coisa que na vida cotidiana de um crente o impede de desenvolver plenamente sua fé. Qualquer coisa. Pode ser a família, pode ser o cônjuge. Agora mesmo a gente está ensinando os rudimentos da fé para uma pessoa, a pessoa diz: pastor, mas a minha esposa não é crente. Salvação individual, irmão. A salvação individual. Falei: não tem problema não. Qualquer coisa a gente pede autorização para ela, para você ser batizado. Geralmente os menores de 16 anos precisam da autorização dos pais, né? Aí agora a gente vai pegar a autorização do cônjuge. O embaraço nos atrapalha e são situações que não foram resolvidas e que podem impedir o nosso progresso no reino de Deus. Irmãos, muita gente servindo ao Senhor e muita gente que estão embaraçados com os negócios dessa vida. Paulo escreve para Timóteo e diz assim: o que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. É uma palavra para obreiro, mas é uma palavra que salva para nós também, porque todos nós somos sacerdotes. E essas situações nos prendem de tal maneira que é capaz de nos tirar o foco. E aí eu volto à pergunta: embaraço é pecado? E aí eu tenho uma resposta: depende. Depende de quê? Depende do embaraço. Tem embaraço, irmão, que tira a nossa paz. Tem embaraço que nos impede de congregar, ou seja, desenvolver a nossa fé. Olha, nossa fé, e quando nós falamos fé, nós temos alguns elementos da fé na nossa liturgia. Pense bem, nós temos muitas coisas, muitos embaraços, e a gente usa esses embaraços como uma muleta para a gente não servir a Deus de forma efetiva. Pastor, não posso ir no culto hoje porque começou a garoar, eu não tenho guarda-chuva, eu não tenho carro. Então, muito embaraço são nós que criamos, são situações que nós criamos, irmão. Eu chamo esses embaraços, pastor Elmar, de falhas. Por isso, quando eu oro, Senhor, perdoa os meus pecados e minhas falhas. Se a minha falha, se o meu embaraço conduz ao pecado, então o embaraço é pecado. Porque tem algumas coisas que nós deixamos de fazer que ninguém nunca foi disciplinado. Eu tenho certeza que nenhum dos pastores que pastoreia ou lidera a igreja diz assim: irmão, você vai ser disciplinado porque você não está orando. E não orar é pecado. Você vai ser disciplinado porque você não está congregando. Nós temos na Bíblia e nós temos no Estatuto da Igreja que nós temos que participar dos cultos oficiais da igreja. O ensino, na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, frequentar as reuniões. Se você parar de participar 3 meses da ceia consecutivos, sem uma justificativa, você é afastado. Você é desligado do rol de membro. O pastor não sabia. Mas agora o nosso site está ativo e você pode entrar no site e ver o Estatuto da Igreja digitalizado, para você estudar o Estatuto. O que é o Estatuto? O Estatuto é aquele instrumento que vai regular a igreja como organização, porque a igreja como organismo é regulado pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, através dos mandamentos bíblicos e através dos mandamentos institucionais. Pastor, mandamentos institucionais. Fala aí, pastor, um mandamento institucional. Acabei de falar, congregar. Ele é um mandamento bíblico, é um mandamento institucional. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa pedir a Deus que nos dê sabedoria para nós não nos embaraçarmos.
Um exemplo de embaraço que acontece muito com as mulheres são muito voltadas para a situação. Comprar, gastar além do que ganha. Não tem esse problema não, né? Tem mulher que diz assim, pastor, se eu não comprar uma roupa nova esse mês, eu fico doente. E aí compra, mas ela não tem o dinheiro para pagar. Aí chega no final do mês, o que é que ela faz? Ela vai lá e diz assim, Deus vai me perdoar, mas esse mês não vou dizimar. Eu vou pagar o meu cartão, porque eu não quero ir para o DPC, eu não quero ir para o Serasa. Olha o embaraço. Porque as compras, irmãos, no cartão, a despesa chega de avião. Rapidinho, mas já chegou. E quando você diz, não me lembro. O pior é quando quer casar e compra escondido do marido, né? Mas aqui não tem essas irmãs que compram as coisas escondidas do marido, não. Agora, ruim quando a mulher trabalha e compra escondido do marido ainda. Ela tem um dinheiro dela e está compra escondido do marido. Então, meus queridos irmãos, na nossa vida nós temos muitos hábitos. Hábitos que são bons, como escovar os dentes. Escovar os dentes. É um hábito bom. Se bem que tem algumas pessoas que falam assim, eu escovei ontem, para que escovar hoje? Mas você não comeu ontem, você não comeu hoje? As autoridades de saúde dizem que pelo menos 3 vezes, irmão, ao dia, tomar banho. Irmão, tomar banho é um hábito bom. Eu brinquei com um irmão um dia desse, está faltando água lá na sua casa? Ele, não, pastor, por quê? Porque esse carro está sujo demais. Aí ele, pastor, é verdade, eu não tenho tempo. Eu falei, não tem problema não, pode lavar jato. Então tomar banho, chegar no horário para os compromissos. Ei, isso aqui é um bom hábito. Mas eu só quero chegar o dia que eu estou na liderança, o dia que eu vou dirigir o culto, aí eu tenho que chegar no horário. Porque quem é que vai começar o culto? Eu tenho que chegar no horário. Mas o dia que é meu outro irmão, eu não me preocupo. Um outro bom hábito, pedir licença. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, licença, muito obrigado para os homens, muito obrigado para as mulheres. Não são bons hábitos? Mas também existem hábitos que são maus. Falar palavrão. Tem algum crente aqui que fala palavrão? Não tem nenhum. Jesus e vocês não foram arrebatados ainda. Tem crente aqui que fala palavrão, sim, irmão. Falar palavrão. Mentir. Silas Malafaia diz que Deus e somente Ele tem poder criativo. Mas tem uma coisa que o diabo criou: a mentira. Jesus chama ele de o pai da mentira. Mentir. Murmurar. Olha, irmão. Murmuração. Por causa de murmuração, muitos que foram escolhidos tinham a promessa de não chegar à terra de Canaã. O que mais? Fofocar. Eu estava vendo um videozinho sobre os costumes do Brasil e os costumes da Rússia. Que a Rússia está em evidência, atacou o estado vizinho, né? O país vizinho. Por exemplo, lá na Rússia, as pessoas não gostam de fofocar. No Brasil, o povo gosta de fofocar. Hoje não, mas tem dia que tem pessoas aqui na igreja que eles vêm para o culto para fofocar. Não é para aprender a palavra, não. Me conta aí, o que está acontecendo? Quem vai pregar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? Tem gente que ama fazer isso. Ficar devendo. Irmão, tem gente. Eu gosto de ficar devendo. Eu gosto. Se eu puder passar no cartão de crédito, eu aprendi com o irmão Doriovan, quando a gente passa no cartão de crédito, a gente ganha milha, irmão. Para viajar.
Agora, se você ficar devendo e não paga, nós temos um pastor que já foi presidente dessa igreja, chama Vilmar Campos Mutim. Irmão, ele não está de meio-dia para tarde, ele já está anoitecendo. Ele está perto dos 90. Nós fizemos um enterro do presbítero Viana, tinha 93. Os filhos não estavam nem chorando. Nem 93. Eu falei, meu Deus, se a gente chegar a 93. Eu estava vendo os alimentos que a gente consome, irmão, que geram câncer em nós em 25 anos. Aliás, todos os alimentos que nós estamos consumindo, leite, esse leite de caixinha, 20 anos. 20 anos. Coca-Cola, 15 anos. Mas pergunta se a gente vai parar. E por aí por diante. Então, meus queridos irmãos, estourar, qualquer pessoa nervosa. Nós temos irmãos aqui, que o dia que eles estão felizes, te dão a paz do Senhor. No dia que eles não estão felizes, eles pisam no teu pé. E não veem em você. Tem irmão aqui, quando está feliz, termina o culto, ele não quer nem ir embora, mas tem irmão que quando termina o culto, ele é um relâmpago, ele fica na porta, ele não espera nem a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor, ele vai embora. Então, chegar sempre atrasado nos compromissos, ficar devendo. E aí, lá na cidade do pastor Vilmar, voltando aqui no pastor Vilmar, chama chique-chique. Camarada, quando compra no mercado, lá na bodega, e não paga, o nome dele é anunciado na rádio. José Laerte da Silva comprou na bodega do seu Ferreira e não pagou, não vende para ele. Toda a cidade precisa ficar sabendo, irmão. Se bem que isso é crime, né? Mas, cidade do interior, você imagina, irmão, se aqui na rádio 105.9, que é uma rádio de segmento evangélico, fosse colocar o nome dos devedores, dos irmãos que têm esse mau hábito de comprar e não pagar. Imagine, olha lá na igreja, fulana de tal, o irmão fulano de tal, comprou e não pagou. Misericórdia. E aí, esse embaraço te leva ao pecado. Por quê? Porque você não pensou. Quem ganha 5 mil não pode gastar 5 mil. Irmão. Nós tivemos aula aqui de educação financeira. Mas a gente é brasileiro, e brasileiro é assim, depois eu dou um jeitinho. Então nós precisamos tomar cuidado com esses maus hábitos. Julgar as pessoas. E podemos julgar? Podemos julgar também. Há momentos que nós podemos e devemos julgar. Mas tem momentos que nós não podemos julgar. E pastor, quais são esses momentos que nós podemos julgar e que nós não podemos julgar? Por exemplo, uma pessoa que precisa ser disciplina da igreja. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que, como cristãos, como crente, como luz do mundo, como sal da terra, nós não podemos estar embaraçando nem a nossa vida, nem a dos irmãos. No que depender de você, tem paz com todo mundo. É o conselho bíblico. Dependeu de você? Paz com todo mundo. Em segundo lugar, nós precisamos esclarecer que hábito é um comportamento que possui as seguintes características. Quais são as características dos meus hábitos, pastor? Por exemplo, nós temos um mau hábito, nós precisamos corrigir. Eu ensinei aqui na igreja o quê? Pastor de joelho, igreja de joelho. Pastor em pé, igreja em pé. É porque a gente colocou na cabeça que o culto começa às 8 horas, mas o culto começa às 7h30. O culto começa às 7h30 e começa com oração. A gente tem que treinar, irmão. Tem que treinar a orar. Porque senão a gente vai para a vigília e a gente não consegue ficar nem 1 hora de joelho. Então, olha só. Os hábitos é bem estabelecido. Quem está arraigado em nós, um modo natural de responder uma situação. A gente tem os mesmos hábitos, né?
A gente tem os mesmos hábitos. A gente não precisa, como diz o pastor Renato, lá de Pernambuco, assim, eu aprendi com meu pai não podia ver uma sandália virada, que ele desvirava. Diz que sandália virada traz mal olhado para casa. Quem é que não aprendeu isso? Nós aprendemos. Então você passa, a chinela está virada, você... Nós aprendemos com os nossos antepassados que não pode passar debaixo de escada. E dá má sorte. A gente não pode cruzar com gato preto. Então a gente aprende na nossa cultura essas crendices e muitas das vezes a gente quer carregar isso para a vida toda. Mas Jesus disse que depois que nós o conhecermos, ele faria uma transformação, uma morada em nós. E a casa que Jesus mora é limpa. A casa que Jesus mora, irmão, tem alegria. A casa que Jesus mora é algo especial. Requer pouco pensamento. Você faz quase que automaticamente. Quando você tem o hábito de orar, quando você acorda, qual é o seu hábito? Você já ajoelha, ora. Mas se você não tem um hábito de orar, o que você faz? Você vira para o outro lado. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você cria um momento de leitura da Bíblia, que nós chamamos de momento devocional. E nós entregamos o ano passado, no dia da Bíblia, o plano diário da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. É adquirida através da repetição. A gente não tem? Quando a gente está suando aqui na testa, a gente não passa a mão assim? Não é um hábito? Outros passam o lenço. Se você tem um lenço, você passa o lenço. Não tem? O que mais? É parte de um padrão de comportamento. Nós temos nossos comportamentos que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos parentes. E a gente falava antigamente, olha, os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram que casamento é para a vida toda. É para a vida toda. Então, é um padrão de comportamento aprendido. E aí, pastor, eu preciso ter um comportamento digno de ser chamado de cristão. Eu preciso ter um comportamento que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus, que é o meu brinco. Quando as pessoas olham para você e veem Jesus, eu vejo o capeta. Olha, vê o que, irmãos? Eu até brinquei, né, com a minha esposa, não posso nem pecar, todo mundo na cidade me conhece. Hoje eu fui num açougue comprar uma carne aqui, falar, ó, nós atendemos os nossos convencionais no período convencional, e o camarada, eu falei para ele assim, você é crente? Ele disse, sou, congrego lá no Jardim Roriz, na igreja de Pastor Arilson. Você não me conhece? Ele, você que é o pastor Laércio? Eu falei, sou eu mesmo. Aí já me deu desconto, irmão. Eu falei, tá bom. Como diz meu amigo, né? Atendimento já serve. Já deu um desconto. Eu falei que era para a igreja. Eu já choro desconto para mim. E para a igreja, então, pastor, como é que você vai pagar? Eu no cash. Ah, não, então tem desconto. Eu falei, tem que ter desconto. Então, hábitos são comportamento que nós precisamos, meus queridos irmãos, fazê-los, mas para a glória de Deus. Não tem comportamento. Olha, nós temos aqui alguns filhos dos irmãos que têm alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, eles têm o comportamento de 3 vezes tomar água, 3 copos. Agora nós descobrimos aqui nos banheiros, principalmente feminino, que as meninas têm um comportamento de quando senta no vaso, coloca a perninha na porta do banheiro. E aí suja. Eu fico pensando, se esse comportamento pode ser um comportamento repetitivo. Eu faço em casa, eu sento no vaso e coloco os pés.
É simples, irmãs. Depois do culto, vão lá no banheiro feminino e olhem atrás das portas. A marca, né? Parece a digital. Vou botar a minha digital aqui na porta. A gente está falando os jovens e os adolescentes, mas pode ser uma irmã. Então nós temos alguns comportamentos. Um comportamento dos homens, eles vão no banheiro, faz xixi e não lava a mão. Para não falar que eles erram o alvo. Eu vi na convenção um pastor chamar a atenção do outro. Você entra no banheiro, faz xixi, depois vem pegar na minha mão sem lavar. Que falta de educação, que falta de higiene. Atividade insalubre, como diz o pastor Sideucino. São comportamento mal que a gente precisa corrigir, irmãos. Eu tenho certeza que nós não aprendemos assim, mas a gente faz essa disfunção. E é repetitivo. Repetitivo. A gente tem um comportamento aqui, muitos irmãos, inclusive obreiros, eles pegam o copinho de água, quando termina, eles não levam o copo de água para botar na lixeira. Porque eles pensam assim, pastor, tem zeladora. A zeladora, irmão, é para limpar a igreja. A manutenção é sua. Não é manutenção, não é nossa? A gente chega na igreja, a igreja limpa, cheirosa, vai no banheiro, tudo cheiroso, parece banheiro de shopping, irmão. Não é todo shopping que tem banheiros como os nossos, não. Aí a gente quer sujar. E nós temos ainda uns meninos, que eles entopem o vaso com papel higiênico, ali dá trabalho, irmão. Aí o que acontece? A gente tem que chamar o profissional para desentupir o vaso, vai dinheiro. Aí quando a gente vai na lista de dizimista, os pais nem são dizimistas. Em vez de trazer, está tirando. Então, esse padrão de comportamento nós precisamos corrigir. Nós precisamos de corrigir. Eu vi uma reportagem ontem no DFTV, porque aposentado vê tudo, eu vi o DFTV. Tem uma escola aqui em Planaltina que não tem cadeira para o povo sentar. Mas tem um lugar lá, as cadeiras estão tudo estragadas. Quem quebrou essas cadeiras? Os alunos, irmão. Os alunos. E a gente repete esse comportamento. A gente quebra em casa, quebra na escola e quer quebrar na igreja. Não sei se os irmãos viram, o irmão Márcio, deu uma garibada aí, para a gente receber os nossos convencionais, deu uma pinturinha. Tirar alguns podres, né? Eu sei que você também está pensando, quando parar a chuva, eu vou ter que fazer isso lá em casa. Essa chuva agora está maltratando muitas casas. Pastor, como é que eu vou me livrar desses embaraços? Primeiro, foco na promessa. Foco na promessa. Podemos ter uma promessa, mas se não ficarmos focados nela, podemos ter a promessa, mas não nos atentarmos à condição. Eu fico olhando assim. Eu não sei se o pastor Ferreira viu lá no grupo Academia Teológica, eu postei sobre os louvores na igreja. A gente fala, irmão, a gente canta umas coisas aqui que não é real, que não é verdade. Porque nós cantamos a nossa teologia precisa ser cantada. Mas como nós não temos esses compositores, nós adquirimos esses compositores de outras denominações, que muitos pensam diferente de nós, e a gente tem problema. A gente tem problema. Por exemplo, a gente fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim, irmão. É só você desobedecer. Você pode ter a promessa. O povo de Israel não morreu? Dos que arrancavam a espada, dos que tinham 18 anos, que podiam lutar, só entrou 2. Mas o sacerdote Eleazar, filho de Arão,
que não era lutador, cuidava das coisas sagradas. Só 2. E que os outros? Mas Deus queria que aquele povo morresse? Não. Deus queria que todos chegassem à terra de Canaã. Deus não prometeu? Deus prometeu. Então quem tem promessa morre. Às vezes morre até antes da hora. Porque a gente fica perguntando, né? Gente, por que Deus levou o Wagner? Irmão, fica perguntando, não. Decisão de Deus é soberana, a vida é dele, ele dá e ele tira quando ele quiser. Mas a gente quer saber as coisas. A gente não quer falar as coisas nossas para Deus em oração, mas a gente quer por que fulano morreu? Por que isso, pastor? Por que aquilo? Eu até brinquei no cemitério, se você quiser ficar mais perto de Deus, é só morrer. Porque a morte é um dos instrumentos que nos leva para mais perto de Deus. Então a gente canta isso, quem tem promessa de Deus não morre, morre. Eu lembro do pastor Elias, ele falava para mim assim, Laerte, Deus me mostrou, eu passando na igreja para ele. Eu, é mesmo, pastor Elias? Se foi Deus, vai se cumprir. Porque a irmã Zuzu dizia o seguinte, se é de Deus, vai se cumprir, se não é de Deus, não vai se cumprir. E não fica estressado, não. E já tem 24 anos, irmão. E ele não passou. Eu não sei, eu não tenho essa... Se Deus me mostrar, eu digo para os irmãos. Mas se Deus me mostrar, às vezes nós colocamos isso na cabeça. Não, eu vou ter que passar a igreja para Jesus. De porta fechada. Aqui Jesus, a tua noiva. Aí quando eu contar as cabeças, estão só a metade. Porque ele falava que só ia 50% para o céu. Eu, Jesus. Irmão, eu ficava olhando ele falar aquilo. Eu, meu Deus, não vou ensinar isso nunca na igreja. Só vai 50% dos crentes para o céu. Porque eu estou achando que não vai nem 50%. Ele estava sendo muito otimista. 50%. E nós temos hino. E nós temos textos para que nós possamos fazer essa interpretação. Olha a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Olha, Jesus disse que estando 2 no campo, um vai ser tirado, o outro vai ficar. A gente tem uma argumentação. E temos um hino também. E nós temos um hino. Então, irmãos, nós não podemos ser como Esaú, que por ficar embaraçado com os desejos da carne, com os negócios desse mundo, acabou por trocar seus direitos de herança por um prato de lentilhas. É assim. E o autor, ele coloca aqui. A gente tem que deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. A impressão que dá desse texto, irmão, é que nós temos um treinador aqui no capítulo 12, instruindo o que, pastor Laerte? Os atletas numa competição, mas aqui é uma competição espiritual, uma competição cristã. E ele está dizendo, para a gente ter esse desempenho, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer 3 coisas. Primeiro, lembrar-se dos espectadores, a nuvem de testemunhas, do capítulo 11. Capítulo dos heróis da fé. Segundo, treinar. Todos os atletas sérios se sujeitam a uma árdua disciplina. Controle de alimento, bebida, exercício e sono. E aqui, irmão, que nós estamos pecando, nós não estamos treinando. A gente não treina a oração, a gente não treina a leitura da palavra de Deus. A gente não treina ajudar o próximo. A gente não treina ser igreja. Eu estava vendo um mapa de cristãos por região. Irmão, a região norte está quase toda cristã. Cristã de segmento evangélico. Então aqui, o nosso treinador está dizendo,
Lembre-se dos espectadores. Eu fico olhando, pastor Ferreira, e pensando assim, será que lá no céu nós temos uma torcida por nós? Abraão, Isaac, Jacó. Os apóstolos. O pastor Elias, a irmã Zuzu, irmão Valdemiro, os que já foram antes de nós, torcendo por nós, para nós chegarmos aonde eles chegaram. Então nós temos esses espectadores. Terceiro, mantenha os olhos na linha de chegada. A minha esposa plantou umas sementes lá na chácara e deu. Ela falou, olha, nasceu. Olha a alegria dela. Nasceu a plantinha que eu plantei isso, nasceu. Porque quem é que vai plantar e falar assim, eu vou plantar, mas não vai nascer? A gente planta com a expectativa de nascer. E quando nasce, vem a alegria. E vem a alegria. Então nós devemos manter os nossos olhos na linha de chegada. Os atletas cristãos devem evitar todo tipo de distração. Estamos correndo em direção a Canaã. Aí tem uma distração aqui, outra distração ali. Daqui a pouco. É assim, irmão. Quem tem o hábito de orar, gosta de orar. E aí, quem não gosta de orar, fala assim, pastor, eu não tenho ministério da oração. Quem gosta de evangelizar, evangeliza. Quem não gosta de evangelizar, diz assim, não tem chamada para evangelizar. Está me dizendo assim, eu não tenho chamada para ser crente, não. Deus está insistindo aqui comigo, mas não tem chamada, não. Eu não tenho chamada para oração, não tenho chamada para evangelização, não tenho chamada para congregar, eu nem sei, pastor. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Aí eu brinco. Só tem dois tipos de crente que pregam o evangelho: os cheios do Espírito Santo ou os loucos. Se você não é louco, e você não é cheio do Espírito Santo, você não prega o evangelho. Você não testemunha de Jesus. E nós podemos pregar com as nossas ações. Nós podemos pregar, meus queridos irmãos, sendo um bom vizinho. Pedro diz que as mulheres podem ganhar os seus maridos que não são crentes pelo testemunho, pelo comportamento delas. Aí tem marido que diz assim, se fosse por causa da minha esposa, eu nunca ia ser crente. Porque na igreja ela é uma bênção, mas em casa... Então, meus amados irmãos, vamos avançar na fé? Vamos conquistar a terra prometida? Olha, eu vou dar a terra de Canaã, mas vai dar assim de mão beijada? Não. Vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que guerrear. Eu vou estar na frente do exército. Eu vou dar as diretrizes, eu vou orientar, eu vou colocar na mão do comandante, eu vou colocar no coração do comandante as estratégias. Deus não tem feito isso conosco, irmão? Mas nós temos que lutar. Mas tem crente assim, não, Jesus já comprou a salvação, não tem que fazer nada não. Tem sim. Não é para você comprar a salvação, porque a salvação já foi comprada, já fomos resgatados da nossa maneira de viver. O nosso preço é o preço da renúncia, é o preço da obediência. Então, meus queridos irmãos, foco em Jesus. Não tire os olhos de Jesus, né? Eu já preguei esse sermão aqui. Não tire os olhos de Jesus. Aconteceu lá no mar da Galileia. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Não tire os olhos de Jesus. Pastor, como é que eu faço para não tirar os olhos de Jesus? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Então não tire os olhos de Jesus. Não permita que os seus hábitos te levem a pecar contra Deus. Então eu tenho que ser um atleta disciplinado. É por isso que o escritor aqui dos Hebreus compara a carreira cristã com o atletismo. O atleta, irmão, ele tem que renunciar a um monte de coisa.
Quando você está estudando para o concurso, tem gente que está estudando para o concurso, não quer nem congregar, não quer nem servir a Deus. Ah, pastor, eu vou fazer o concurso agora, esse do Enem aí nacional, esse concurso aí, olha, eu não posso congregar, eu não posso orar, eu não posso fazer nada. Olha aí o embaraço. Deus sabe, pastor, eu tenho família, eu tenho conta para pagar. Deus sabe tudo isso. Deus sabe. E é por isso, irmão, que Ele, quando nos chama para nós realizarmos a sua obra, Ele geralmente chama homens e mulheres que estão atarefados. Mas o embaraço está dizendo para nós, esse ano não pega cargo na igreja não. Esse ano fica aí no banco quando der para você vir. Olha, é bom congregar numa igreja grande que você se esconde. Você vai para a congregação, você tem que estar em evidência, você tem que congregar. O dia que você falta, o pastor te liga e diz, meu irmão, senti a sua falta na igreja grande, o pastor lá está nem aí. Eu não preciso dizimar, a igreja é rica, olha o tamanho dessa igreja, olha o tanto, para que eu vou dizimar? Olha, se eu não dizimar, eu nem estou dizimando, o pastor Laércio está pagando a zeladora, está pagando conta de água, está pagando conta de luz, está fazendo cesta básica. Eu não estou ajudando em nada, e estou aí, ó, Deus está me abençoando. Castigo vem a cavalo, viu, irmão? Depois você diz assim, pastor, onde é que eu errei? Um obreiro não dizimista, pastor, me abençoa. Você é dizimista? Não. Eu vou te abençoar, mas não na área financeira. A bênção da área financeira não é oração. É proteção e progresso. Dízimo, proteção, oferta, progresso. Aí o que acontece? A gente erra com o Senhor e a gente olha para alguns irmãos que são bem-sucedidos na vida financeira e a gente diz, mas fulano, pastor, eu falei, veja o histórico dele, como é que é. Para você chegar aonde o outro chegou, é só você passar por onde o outro passou. Vai acontecer com você. Deus falou isso, irmão, para Caim. Caim estava reclamando de Deus. Por que que tu recebe a oferta de Abel e não recebe a minha? O que que Deus disse para Caim? Ô Caim, se tu fizer como teu irmão, eu vou também te abençoar, vou receber. E tem uns pregadores hereges, inclusive veio um aqui que falou assim, não, porque a oferta de Caim era de alimentos e a de Abel era de animais, sangue. É, pregador espírita. Então, irmão, não é isso não. Deus olha o coração, igreja. Deus sabe as intenções do coração. Minha mãe dizia que coração é terra que ninguém anda. Só Deus. Deus anda no nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Então, aonde está o nosso coração, irmão? Está ali as nossas atividades. Então não permita que seus hábitos te levem a pecar contra Deus. Seja qual for ele, peça a ajuda de Deus. Confesse a Ele. Peça ao Espírito Santo para lhe transformar radicalmente. Isso aqui é em todas as áreas. Nós temos alguns hábitos que precisam ser corrigidos, irmão. Então tem muita gente embaraçada em um vício, gasta todo o seu dinheiro. E a gente fica falando, fulano era para ser uma pessoa bem-sucedida, mas o vício não deixa. Fulana era para ser bem-sucedida, mas gasta mais do que ganha. Nossos filhos, né? Ô pai, esse mês, pai, aconteceu um probleminha. Meu cartão de crédito, eu não estou conseguindo pagar integral. Porque tem um mínimo, mas o juro em cima do mínimo. E aí, pai, é coração de pai. Aí você diz, quanto que é? Pastor Valdir, quanto que é, meu filho? Não, pai, é só 300. Aí você dá 300. No mês que vem ele diz, pai, ainda não consegui. E quanto que é? É 400. Aí, em vez de descendo, vai subindo. E não para de comprar.
E muita gente revoltada aí com a Shopee, porque agora, dependendo de quando você vai comprar, tem a taxa, né? Ô, rapaz! Mas tem gente que o correio já fala assim, é que toda semana eu vou na casa de fulano deixar coisa. E só comprando, só comprando, só comprando. E o cartão é bom, né? Cartão é uma ilusão, que a gente tem o dinheiro no futuro. A gente vai ter o dinheiro no futuro. E a gente vai conseguir pagar. E como nós moramos numa cidade contra cheque, irmão, então a maioria é servidor público, ou é servidor público ou é do comércio, você escolhe. Ou passa no concurso, ou vai trabalhar no comércio. Vai para São Paulo, outros lugares do Brasil, cidade industrial, aí tem uma movimentação, mas aqui não. E aí eu brinco, olha, cidade contra cheque, vem de mês em mês, pastor Elmar, só dura 4 dias. Para alguns, para outros, quando chega... Eu lembro, um tempo atrás aqui, nós tínhamos um obreiro, servidor público, irmão, tinha um salário bom, mas não recebia salário não. Chegava no final do mês, a esposa dizia assim para mim, ô pastor Laerte, me dá uma cesta, faz vergonha. Pegar uma cesta básica na igreja. Meu marido tem um salário de tanto, mas está embaraçado. Tem gente que se embaraça com as dívidas, tem gente que se embaraça com situações adversas. A gente precisa tomar cuidado com esses embaraços. Porque o embaraço é também um laço para pegar o crente, para tirar a paz dele. Quantas pessoas embaraçadas em um relacionamento que Deus não aprova? Deus disse não, usou os profetas, vários profetas. Mas eu quero, faz igual Sansão, eu quero Dalila. A mãe, Dalila não serve para você, serve. O pai dele, Sansão, Dalila não serve, serve, pai. Eu quero coisa diferente. E aí? Deu no que deu. Aí depois vem a depressão, vem a opressão. E em muitos casos, embora o nosso pastor e ensinador Augusto Nicodemos diz que no Novo Testamento não tem ninguém que é crente que fica possesso. Falei, porque era um crente. Mas tem muita gente que está na igreja que fica possesso. Quantas pessoas aqui que congregam conosco, irmão, que já ficaram possessas aqui? Quantas? Então, a experiência diz que no Novo Testamento, no cristianismo primitivo, crente não ficava endemoniado. Mas os crentes de hoje, irmão, que deixa nos laços, nos embaraços, não vigia, deixa brecha para o inimigo. Então, se a sua meta é perseverar até o fim, não hesite em sacrificar um embaraço. Sacrifique o embaraço. O embaraço pode ser um cansaço. Um cansaço que você conseguia suportar. Porque, irmão, a gente faz esforços para outras coisas. A gente não chega atrasado no serviço. Se você trabalhar numa empresa privada, você chegar atrasado no serviço, você é disciplinado, punido e eles te mandam embora. Agora, você pode chegar atrasado? Pode. É exceção, não é regra. Agora, se você troca a regra pela exceção... E agora, irmão, eu tenho uma notícia boa para quem chega atrasado. Tem uma doença. Eu não sei se a irmã eu que trabalho na área de saúde, é uma nova doença que as pessoas só chegam atrasadas. Eu não estou lembrando o nome dela, mas vou lembrar o nome delas aqui. Vocês pesquisem, pode perguntar para o doutor Google, que ele sabe tudo. Esse camarada é bom, Tião. Ele sabe tudo. Uma doença, e a pessoa me disse essa semana, sabe, pastor, eu tenho aquela doença que só chega atrasado. Aí me falou o nome,
Eu disse, e eu que só chego adiantado, eu acho que eu também tenho uma doença. A gente cria situações, né, que Deus está falando, não é assim, meu filho. Eu vi o pastor Ziel pregando, pastor Ziel, lá do Maranhão. Lá no Maranhão deve acontecer muito isso, que na videira não acontece. É os obreiros no celular, batendo papo, conversando, trocando figurinha, joguinho, os outros tirando foto, mastigando chiclete. Aqui nós temos umas pessoas, e não é jovem não, adultos que ficam mastigando chiclete. Daqui a pouco vai querer vir de bermudão para a igreja. Não, não é show, não é espetáculo, é culto. Um dia desses aqui, a juventude estava cantando, eu estava olhando um jovem cantando com chiclete na boca. Você já subiu chupocando ao mesmo tempo? Não é difícil? Tem gente que consegue assobiar e chupar cana. Ele estava cantando com chiclete na boca. Aí o povo lá na frente, ele lá atrás, né? Ainda bem que a irmã Zélia ensina. Se você não sabe cantar um hino, você vai atrás dos outros, você não vai na frente, não. É isso que eu estava vendo. Então não permita que os seus atos. Pastor Marcelo tem um chavão que eu aprendi com ele. Ele diz assim: afasta de mim, Senhor, tudo que me afasta de ti. Afasta de mim tudo que me afasta de ti. Afasta de mim. E é isso que nós estamos olhando. E esse afasta de mim, o que me afasta, pode ser laço ou pode ser um embaraço. O pecado nos afasta de Deus. E o laço e o embaraço conduz ao pecado. É um caminho para o pecado. Então, como eu disse, sua meta é perseverar, é chegar, é ir até o fim. Não existe em sacrificar os embaraços, seja eles qual forem. Vou contar aqui um exemplo da pastora Rosilda, foi promovida no banco. Falou assim: olha, você só tem horário de entrar agora, não tem horário de sair, ela não quer a promoção. Você não quer, Rosilda? Você vai sacrificar a sua promoção? Vou. Eu sou pastora de uma igreja, eu tenho horário para chegar em casa. Eu sou mãe de família, eu sou esposa. Eu tenho que estar na igreja tantas horas. Perdeu a promoção. Ela falou: prefiro perder a promoção do que a comunhão. E tem muita gente, prefiro perder a comunhão do que a promoção. Ela diz: pastor, Deus vai me recompensar de uma outra forma. Mas são poucos, irmãos. São poucos que estão dispostos. A gente canta: podes me enviar, pode me mandar, estou aqui pronto para servir. Tem irmão que diz assim: pastor Laerte, estou à disposição. Então dá para você fazer isso? Não dá não, pastor. Esse assim, vou orar. Como é que você está pronto? E você diz que é escravo da orelha furada. Irmão, a palavra Senhor na língua portuguesa é pobre. Senhor, a gente pode chamar Senhor uma pessoa mais idosa. Agora vocês já estão me chamando de Senhor. E agora já estou idoso. Hoje na fila do conveniência, a mulher chegou, já foi entrando e falou: senhora, onde é aqui o caixa? Eu falei: é esse caixa aqui, mas não tem ninguém lá. Eu falei: então a senhora fica na fila, igual estou na fila. Aqui esse senhor também é idoso, ele está aqui na fila. Agora, quando é idoso de 80 anos, é diferente. Quando é uma senhora que está com a criança, é diferente, irmão. Fila de idoso, geralmente é uma fila que está grande. Tem muito idoso no Brasil. E eu falo que idoso é um projeto de novo que deu certo. Porque quem não quiser ficar idoso, a repórter pergunta lá para o velhinho: como é que faz para viver 95 anos? Aí a velhinha disse: é só não morrer. É só não morrer. 95. Então, meus queridos irmãos, seja qual for os embaraços, vale a pena renunciar por algo maior. Vale a pena, irmão, desistir do nosso projeto de vida para aceitar o projeto de vida de Jesus.
Em 2009, eu completei 30 anos de serviço. Lá no meu órgão, completou 30 anos de serviço, pode pedir reserva remunerada. Chamei minha esposa e vou perder 3 promoções. Se eu ficar até os 30 anos, eu vou ganhar 3 promoções. Aí ela disse, não, você que sabe. Depender de mim, pode aposentar. E eu aposentei. Tem irmão que fala, você é doido, pastor. Já tem 15 anos essa história. Aí de vez em quando eu encontro com um amigo, colega de serviço, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal? Aí ele quer falar sobre promoção, eu estou servindo ao Senhor, estou no outro projeto. Eu estou no outro projeto. Irmão, quem está no projeto lá de seguir, né? Igual a minha irmã, eu falo para minha irmã assim, por que você não aposenta? Você já tem tempo para aposentar? Ela, eu estou em outro projeto. Eu falei, qual é o projeto? Não. Irmão, sabe qual é o projeto dela? Cuidar de gato e cachorro. Ela não aposenta porque vai perder uma gratificação e é o dinheirinho que ela compra as rações para os gatos e os cachorros. Olha, como disse o nosso senador lá do Espírito Santo, Magno Malta, se você matar um passarinho, você pode ser preso, mas você mata um ser humano, entra, abre as corpos, está solto, vai responder em liberdade. Os animais estão tendo mais valor do que o ser humano nessa sociedade pecaminosa. Eu tive que executar um cachorro meu lá, porque brigou com os do vizinho lá, e eu fiquei até com dó. Fiquei até com dó. A Lindinha aqui, a gente ficava com dó. A Lindinha morreu de velha. Tinha um obreiro que falava assim, que Lindinha era a melhor diaconisa que tinha aqui na igreja. Chegava cedo, não deixava ninguém invadir a igreja, mordia os de fora, cuidava de tudo. Então, meus queridos irmãos, não vamos deixar que os embaraços nos afastem da presença de Deus. Tem vigília? Não posso ir. Tem o culto de doutrina? Também não posso ir. Tem isso? Eu não posso ir. E tem realmente coisa que a gente não vai poder ir. Primeiro que nós não somos onipresentes. Não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas tem coisa que a gente pode dizer não ao embaraço. Quer ver um embaraço, irmão? Visita na hora de vir para o culto. Você nunca teve, não? Eu já tive. Teve um embaraço desse lá em casa. Eu falei, tu fica com a chave? Eu estou indo para o culto. Quando a gente chegar, a gente continua. Não, pastor, eu estou indo. Não quis ficar na casa, mas é um embaraço, irmão. Monçosa está ali. Eu estou aqui na igreja, chego cedo, vou orar. Irmão, depois que eu ajoelhar aqui, pastor, tem uma pessoa lá fora querendo falar com o senhor. Eu falei, só depois da oração. Eu lembro que eu estava dando posse lá na igreja da quadra 16. E chegou um obreiro e disse, pastor, minha irmã tem demoniada lá em casa. Eu queria que o senhor fosse expulsar o demônio. Eu falei, não, fala com fulano e tal para ir. Não, pastor, eu quero o senhor. Eu falei, eu não vou não. Só vou depois do culto, só depois da posse. Olha, irmão, é folgado, né? Eu deixar de dar a posse para o obreiro para expulsar o demônio lá. Falei, não, qualquer pessoa aqui está habilitada a expulsar demônio. Eu lembro uma vez, irmão Odete, que eu estava no culto e chegou o filho do irmão Geraldo, pastor Laerte, falou para o pastor Elias, meu tio Moisés está quebrando tudo lá. O pastor nem olhou para ele e falou assim, Laerte, vai lá. Pega um obreiro, ele nem olhou para mim. E eu falei, mas pastor Elias, eu? Eu peguei o Alex, ele já tinha quebrado a cozinha lá da Elisete, tinha arrebentado tudo lá, e nós chegamos, irmão. Sai daqui, sai dacular, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Daqui a pouco o irmão Alex grudou com eles dois, ficaram rolando lá e acabou que nós expulsamos o demônio. Voltei todo suado, gravata atravessada. Eu já tinha tirado o terno dentro do carro. Aí cheguei e falei para o pastor Elias,
Pastor, missão cumprida. Aí ele, tá bom. É isso. Tá bom. Hoje, vai lá expulsar o demônio. Pastor, e se ele entrar em mim? Aí eu vou. Se ele entrar em você, aí eu vou. Não, porque o pastor da Universal estava expulsando o demônio, sai, não sai. E aí o demônio falou, eu vou sair, mas eu vou entrar em você. Ele disse, não, então fica aí mesmo. Fica aí. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Vamos deixar todo, não é alguns embaraços, não. Todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos odeia. E corramos com paciência, igual um mineiro, devagar e sempre. Pastor Costa Pinto era mestre de obra, diz assim, olha, sabe aquele ajudante que você coloca para trabalhar no primeiro dia, ele quer fazer tudo, quer agradar, aí no segundo dia ele vai diminuindo o gás, no terceiro dia você não quer nem ele mais. Eu chamo, na vida cristã, é crente ou obreiro de curta duração. É o pastor Valdir Castro chamava velocista. Não tem um velocista? Você dá o pico de 100 metros e cansa? É igual o jaguar, irmão. O jaguar. Ele corre atrás da presa. Quando ele captura, ele não tem força nenhuma. Ele já gastou as energias dele naquela explosão. Também é uma explosão de 70 km ou mais por hora. Um dos animais, se não for o animal mais veloz, ele dá aquela explosão, ele fica ali. É igual tem muito crente. Vai devagar, devagar e sempre. Perseverança. Fazendo isso, nós vamos chegar lá. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desanimar. E cuidado com os estrangeiros entre nós. Foram os estrangeiros, irmão, que persuadiram os filhos de Israel a desanimarem na fé. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, alguns estrangeiros que eram escravos foram com ele. Aproveitou a deixa, foi todo mundo. Esses foram os primeiros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê entendimento. O que é, o que não é embaraço, o que nos tira da comunhão, o que nos diminui a fé, irmão. Nós precisamos fazer os exercícios espirituais. Para que a gente tenha uma fé fortalecida, robustecida. Fiquemos em pé nessa hora, vamos orar? Vamos orar por nós mesmos. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, não deixe que o embaraço me tire da tua presença. Senhor, não deixe que o embaraço me tire a vontade de orar, o desejo de orar. Quando os jovens começam a namorar, vem falar comigo, pastor, eu estou namorando. Eu falei, que bênção. Cuidado com os embaraços. Cuidado com os embaraços. Cuidado com o laço. Cuidado. Cuidado com as idas na casa dos não crentes. Na minha época, os pastores ensinavam, quando eu era jovem na igreja, cuidado com seus amigos. Na época, irmão, há uns 30 anos, 40 anos atrás, os pastores diziam que a gente nem podia ir na casa dos parentes, quando tinha festa, porque ia nos oferecer bebida, ia nos oferecer isso, ia nos oferecer aquilo. Nós não precisamos ser muito ou tanto radicais, mas nós precisamos chegar lá e ter um comportamento de crente. Vai comer? Opa, entra você em ação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Os irmãos que vão sempre no cemitério, Manu e Marília, então são piolho de cemitério. Todo enterro que eu vou está lá, Manu e Marília. Aí eu estou agora usando a estratégia, eu quero todo mundo participando, aí eu coloco todo mundo para orar o Pai Nosso. Irmão, tem crente orando o Pai Nosso católico. Mas não tem nenhum católico orando o Pai Nosso crente. Olha a mosca no perfume. E eu falei, vamos orar a oração que está no Novo Testamento, lá no Evangelho, nos Evangelhos. Chegue lá. E aí a gente sabe quem está orando, porque quando o Pai Nosso católico tem uma paradinha, nós temos um complemento.
Pois teu é o reino, o poder e a glória. A gente já sabe, irmão. Aí tem crente que não sabe, ele nunca leu isso na Bíblia. E aí ele para, aí nós continuamos, a gente já sabe. Aí se estiver perto de mim, eu falei, depois você dá uma lidinha lá no Pai Nosso do Novo Testamento, viu? Vamos orar agora? Vamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, que nos livre dos embaraços. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, o nosso manual, é a nossa bússola, é a espada do soldado, é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino. Obrigado pela tua palavra que nos orienta como devemos proceder. Senhor, nos guarda, nos livra dos embaraços e dos laços que a vida nos oferece e que nós possamos correr à luz da palavra, do texto sagrado lido, correr com paciência a carreira que nos está proposta, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Amém, graças a Deus. Dos cantores e cantoras que nós temos, tem algum ou alguém, pronome definido, que pode cantar o hino enquanto nós ofertamos? Mansara está pronta, Mansara é igual militar diz, estou pronto. Meu nome é pronto, né? Meu nome é pronto. Enquanto isso, nós vamos ofertar. Enquanto a irmã Sara coloca lá o playback, eu quero avisar para os irmãos que na quinta e na sexta e no sábado à noite, nós temos os cultos convencionais, que é a entrada franca. Pastor, e não paga não, não paga. Quem paga são os pastores, são as plenárias. Nas plenárias tem uma pauta de assunto. Se não tiver na pauta, o assunto não é tramitado. Tem a pauta. Tem a pauta. Então, quinta-feira, nós vamos ter o culto de abertura. O culto de abertura será na igreja do pastor Fabrício, na quadra 4, área especial 1, Arapuanga, perto do Mercado Bonitão. E aqui serão as mulheres. Depois do culto, os homens lá vêm jantar aqui na igreja sede. Vai ter janta para os que estão inscritos. Pastor, eu não quero me inscrever, não preciso me inscrever, mas eu quero jantar. Pode jantar. Aí você compra o ticket avulso. Vai ser vendido aqui o ticket avulso para alimentação. E na sexta-feira nós temos o período convencional, de manhã, de tarde e à noite o culto. Nós temos grandes pregadores que estão vindo do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Acre, pastores que Deus usa no ministério profético da palavra, grandes cantores que estarão aqui conosco também, além do nosso ministério de louvor, né, irmãos? Além do nosso ministério de louvor, que vai estar com as oportunidades aqui. Pastor Giovanni me perguntou se o coral podia cantar, eu conversei com a irmã Zélia disse, na próxima GO o coral vai estar treinado. Então, o nosso coral só na próxima GO, mas o nosso ministério de louvor vai ter várias oportunidades.